Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Que alegria, não é mesmo, Queiroz? Olá, amigos e amigas, mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 463 do programa Espírita Semear. Nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, com o tema Jesus, Mestre e Irmão. Valquíria Araújo, no quadro A Vida no Mundo Espiritual, responde a pergunta: qual a diferença entre a morte física e a emancipação espiritual? Ela ainda faz uma breve análise em torno das mortes coletivas. Confira. João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem do Espírito Pascal em torno do tema A Verdadeira Propriedade, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Música espírita? E aí, tem música legal? Este é o tema de hoje no Minha Nada Mole Encarnação. Muito legal, não é mesmo? Vamos conferir. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Jesus, Mestre e Irmão, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João, capítulo 13, versículo 13. Jesus ressaltou em diversas circunstâncias sua condição de Filho de Deus, portanto, nosso irmão. E quando chamado de Mestre, deixou claro que verdadeiramente o era. Mestre por excelência, seus ensinos são espírito e vida para nós. Jesus deixou os planos superiores para estender mãos compassivas a todos nós, irmãos necessitados em evolução na Terra. Guia e modelo da humanidade, como bem espelha a questão 625 de O Livro dos Espíritos, e também construtor do planeta Terra, co-criador em plano maior com Deus, conforme nos revela Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Anunciado pelos profetas e exaltado pelos salmistas, nasce filho de Maria e José em Belém. Numa estrebaria, Jesus tem como primeiro leito a manjedoura, símbolo da missão daquele que viera à terra por alimento das almas. Trabalhando na carpintaria de José, oferece-nos o exemplo da excelência do trabalho honesto para a dignificação do espírito. Inicia seu ministério público aos 30 anos nas bodas de Caná e durante 3 anos doou-se plenamente, ensinando, curando enfermos e anunciando o reino de Deus. Preso, escarnecido e vilipendiado pela ignorância dos homens, parte Jesus pelos braços da cruz, suplicando a Deus o perdão para seus algozes. Pela ressurreição, retorna ao convívio dos discípulos, legando à humanidade a mensagem maior,
da imortalidade, trazendo em si a mais luminosa mensagem que o céu já enviou à terra. O Evangelho é o caminho redentor da família humana no rumo dos mundos celestes. Pela Boa Nova revela Deus como Pai de bondade e misericórdia, e o amor torna-se roteiro definitivo de felicidade para todos. Encontramos no Evangelho a fonte inesgotável de recursos para o nosso aprimoramento espiritual. Na condição de discípulos do Cristo, temos o dever de nos esforçar por assimilar e viver as suas lições. Praticando o Evangelho, estaremos seguindo a Jesus, nosso Mestre, irmão e amigo, enviado à terra por Deus para nos servir de guia e modelo. Erguendo as mãos, sustentando o curso da tempestade, quis o Cristo mostrar que guardamos em nós os meios de asserenar as tormentas que fazem sofrer os corações de nossos semelhantes. Jesus curou obsidiados e obsessores. Podemos, de nossa parte, aliviar em bálsamos de oração e de amor as mentes desorientadas e enlouquecidas. Refletindo na obra do Messias, cumpre-nos respeitar-lhe a missão e rogar-lhe apoio na caminhada, e conquanto não possamos curar todos os males de quem nos procura, podemos dar de nós mesmos para aliviar as dores através da palavra e do trabalho de amor. Toda a vida de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, foi uma manifestação da luz clareando as trevas de nossa inferioridade. Programada em seus menores detalhes, a vida do Rabi da Galileia se constitui de uma exemplificação permanente do amor entre os homens, descortinando-lhes o caminho, a verdade e a vida. Assim, como a Terra não pode dispensar o concurso dos raios solares, a humanidade tem em Jesus o divino sol espiritual a nortear nossos destinos. A segunda revelação de Deus aos homens se deu através da mensagem do Evangelho de Jesus, cuja essência é o amor. Começa com o Cristo a era definitiva da maioridade espiritual da família humana, que recebeu do Mestre, através de sua exemplificação divina, o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Combatendo pacificamente todas as violências do judaísmo, Jesus renova a lei antiga com sua doutrina de esclarecimento, de tolerância e de perdão. Deixando-nos a lição bendita da imortalidade da alma, o Cristo nos ensina que a morte não existe e que todos somos parte de uma grande família com compromissos comuns. Deixou claro seu grande amor por todos nós, quando afirma ser nosso pastor divino e que, como tal, não permitirá que nenhuma ovelha se desgarre do seu rebanho. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre o tema A Vida no Mundo Espiritual.
A questão de hoje trata: existe um tempo definitivo para vivermos? A questão das tragédias coletivas está posta em O Livro dos Espíritos, dentro do capítulo da Lei de Destruição, sendo abordada entre as questões 737 a 741. Ao tratar do tema, orientam-nos que as tragédias coletivas acontecem com a humanidade para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que a cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Continuam nos orientando. Os flagelos são provas que dão aos homens ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Não gostamos do sofrimento, não desejamos os flagelos. Em nossa grande maioria, não os buscamos. Mas, diante deles, temos duas opções: procurarmos vivenciá-los entendendo o aprendizado que está colocado por detrás do sofrimento advindo dele, ou nos revoltarmos, clamando justiça e nos sentirmos excluídos do cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade que nos envolve a todos. Como obra subsidiária temos a de Leon Denis, que em seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 10, intitulado A Morte, nos diz: as existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu tempo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos e excessos. E sucede que os seres humanos, que devem dar essa reparação, se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem uma morte trágica, as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Síntese nossa. Trazemos também outra obra subsidiária, o livro O Consolador, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, que na questão 250 nos fala também sobre a provação coletiva. Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Por fim, trazemos o nosso repórter do mundo espiritual, André Luiz, que nos traz no livro Ação e Reação, sob a psicografia de Chico Xavier, em seu capítulo 18, Resgates Coletivos, explicação do orientador Druso sobre um desastre de avião ocorrido, que naquele momento, Senhor desencarnado, nobre e digno, enviava rogativa ao plano espiritual de socorro em benefício, rogando a mansão, a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. A cena aflitiva
parecia desenrolar-se ali mesmo. Druso orienta: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Quanto mais chafurdarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam a matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal propriamente considerado. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do Espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Assim é que a morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Até a próxima. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja lá como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Se pôs a semear por todos os lugares onde andou, com a semente de paz e bem, pra fazer na terra o que há no além. Com a semente de paz e bem, pra fazer na terra o que há no além. Enquanto percorria a longa estrada, sementes se perderam pelo chão. Com a semente que o mal levou, pois não preparou seu coração. Boa semente que o mal levou, pois não preparou seu coração. Semente que caiu em meio às pedras, brotou, mas ao nascer não resistiu. Boa semente que o sol queimou, porque a raiz nunca existiu. Boa semente que o sol queimou, porque a raiz nunca existiu. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. O nobre lavrador não desistiu, em meio aos espinhos semeou boa semente, mas não vingou. Na ilusão do mundo se afogou. Boa
semente, mas não vingou. Na ilusão do mundo se afogou. De tanto procurar, ele encontrou um solo rico e fértil pra plantar boa semente de amor e luz. Seu fruto é o exemplo de Jesus. Boa semente de amor e luz. Seu fruto é o exemplo de Jesus. O lavrador que sai a semear lições que o Evangelho ensinou. Boa semente só vai servir se quem plantou também souber seguir. Boa semente só vai servir se quem plantou também souber seguir. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. A vida é uma viagem do ser que é adormecido descobre outros sabores, renova os seus sentidos. Alinhado o horizonte, o novo a se desenhar na eternidade de cada instante. E a brisa leve traz o futuro, tecendo a vida em toda a sua expressão. Saiba que a vida é bela, seu hálito é sagrado, e o brilho é verdadeiro e o sonho encantado. E todos os mistérios se escondem na razão das coisas simples. Por isso, belas, abrir os olhos e ver que tudo se descortina ante a voz terna do amor. Apagar o desalento e acender a vida, encontrar o amor, deixar entrar o sol em sua vida. A vida é uma viagem do ser que é adormecido descobre outros sabores, renova os seus sentidos. Alinhado o horizonte, o novo a se desenhar na eternidade de cada instante. E a brisa leve traz o futuro, descendo a vida em toda a sua expressão. Saiba que a vida é bela, seu hálito é sagrado, o brilho é verdadeiro e o sonho encantado. E todos os mistérios se escondem na razão das coisas simples. Por isso, belas, abrir os olhos e ver que tudo se descortina ante a voz terna do amor. Apagar o desalento e acender a vida, encontrar o amor, deixar entrar o sol em sua vida. Apagar o desalento e acender a vida, encontrar o amor, deixar entrar o sol em sua vida. Vida, vida.
Não há noite que perdure sem que seja alcançada pelos raios luminosos. Vem surgindo a alvorada, dia nasce e vem o sol, claridade traz o amanhecer. Tempestade quando chega causa grande aflição, ventos fortes estremecem, raios cortam a escuridão, mas depois vem a bonança, tempo fértil de renovação. Assim, quando a dor quiser roubar o sorriso do seu coração e você sentir que vai chorar, não chore. Acenda uma luz no seu sorriso, abra os olhos para dentro e escuta, Deus a ama, pois tudo só depende de você. Ser feliz ou infeliz é questão de opção, e você deve ser feliz. Olha o sol, olha a luz, olha Deus sorrindo pra você. Olha o sol, olha a luz, olha Deus sorrindo pra você. Olha o sol, olha a luz, olha Deus sorrindo pra você. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Boa Semente, com o grupo Sintonia, Acender a Vida, com o grupo GAEC, e Acender a Luz, com Evaldo Júnior. A Federação Espírita Paraibana te convida para 2 dos maiores eventos do estado. Para iniciar 2024 em grande estilo, teremos a 10ª edição do CONESPB, de 12 a 14 de janeiro, no Centro de Convenções em João Pessoa, com o tema Sem Caridade, o que sou? E para quem curte um carnaval de paz e reflexões, a Rainha da Borborema, nossa querida Campina, é o seu destino. De 10 a 13 de fevereiro, a pergunta de Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Será o tema da 51ª edição do MIEP, no Centro de Convenções do Garden Resort. Eventos para toda a família, com a participação de grandes nomes do movimento espírita, com muita arte, literatura e muita alegria em receber você. Para mais informações e inscrições, fepb.org.br ou pelo Instagram, @fepb_oficial e @miep_2024. Esperamos por vocês! Semear a paz, para viver melhor. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. Mensagem do Espírito Pascal, dada no ano de 1860, na cidade de Genebra, que está presente no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que se chama Não se pode servir a Deus e a Mamon. A mensagem, no item 9 do capítulo 16, é nomeada A Verdadeira Propriedade. E nessa mensagem, o Espírito Pascal vai trazer a ideia de que nós só possuímos verdadeiramente aquilo que é da nossa essência espiritual, aquilo que tem a ver com o nosso interior, com o nosso espírito. E ele cita justamente o que é isso. É o que ele diz de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então é muito comum a gente viver na Terra numa busca desenfreada de posses, de haveres, a fim de preencher certo vazio que a gente sente no nosso interior. E para qualquer pessoa que já experimentou esse caminho, é muito óbvio que nenhum bem material, por mais que seja quantificado em grande,
valor e estima, nunca vai preencher esse vazio interior, porque são naturezas distintas. É como se a gente tivesse sede e quisesse matar a sede comendo. A gente só vai matar a sede com líquidos. São naturezas distintas, as necessidades são distintas. Então, essa carência que a gente sente muitas vezes no interior é porque a gente não tem o que Jesus chamava de tesouros que a traça não vai corroer, né, e nem os ladrões vão roubar. Que tesouro é esse? O que Pascal diz aqui. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, os sentimentos nobres, enfim. Aquilo que a gente tem de permanente. E considerando a imortalidade da alma, essa ideia de verdadeira propriedade fica ainda mais clara. Ora, se eu sei que eu sou imortal, se eu sei que eu preexisto a existência do corpo e continuo a existir depois da morte do corpo, aquilo que eu tenho de verdadeiro é algo espiritual. É o que Pascal diz na sua mensagem. O homem tem uma propriedade relativa, do ponto de vista da matéria, naquilo que ele encontra ao chegar e naquilo que ele deixa ao partir. Então ele vai ser ali um usuário, né, e vai gozar dos bens e dos prazeres que a matéria pode proporcionar nesse intervalo curto de tempo. Só que da perspectiva espiritual, se essa pessoa não souber usar bem esses bens, com utilidade, com um espírito de serviço coletivo, ela só vai cair em viciações, porque as paixões vão ser superexcitadas e haverá um apego a esses prazeres. Então, se eu tenho muito dinheiro e não tenho consciência de bem coletivo, eu vou aplicar tudo isso só para mim, ou no máximo as pessoas que estão mais próximas de mim, que vão me beneficiar de um jeito ou de outro. Então é um pensamento puramente egoísta. E isso vai sobreexcitar as paixões e a gente vai ficar cada vez mais ligado no materialismo e no sensualismo. E quando houver a desencarnação, o espírito chegar no mundo espiritual, a decepção de fato será grande, porque ele não amealhou para ele os tesouros, né, que os ladrões não roubam e que as traças não corroem. Ele não amealhou esses tesouros e ele vai sentir-se um pobre, um miserável. E é isso que Pascal diz aqui e faz uma analogia muito interessante. Ele diz assim, se a gente planeja fazer uma viagem para um lugar determinado, a mala que a gente vai montar, né, os utensílios que a gente vai selecionar para essa viagem tem a ver com o lugar para onde a gente vai. Então, se eu vou para um deserto, eu não vou levar roupas de quem se planejam ir para os Alpes suíços ficar no frio. Então, eu levo o material que será útil para aquela região. Então, se eu me considero um viajante espiritual, um peregrino espiritual, que momentaneamente está aqui na Terra na encarnação e sabe que seu destino permanente é o mundo espiritual, eu não devo estar juntando coisas que vão ser inúteis no mundo espiritual. Não façamos como os grandes faraós fizeram, por exemplo, né, de juntar um monte de tesouro, colocar nas suas tumbas achando que iam levar tudo aquilo para o mundo espiritual. Não vai levar. A gente não leva absolutamente nada. A mediunidade atesta tudo isso e os espíritos vêm dar os seus testemunhos doloridos de como se decepcionam no mundo espiritual. E aí o Pascal dá um recado para cada um de nós com a autoridade moral que ele tinha, né? O Pascal, que foi um espírito muito nobre, matemático, filósofo, assim, uma pessoa muito inteligente, também dotada de grandes qualidades morais, com experiências religiosas muito genuínas, ele dá aqui um recado, uma orientação que é de suma utilidade para cada um de nós. Ele diz assim, aprovisionai-vos de tudo o que de lá, no mundo espiritual, vos possais servir. Então, de que vai me ser útil eu amealhar aqui na Terra apenas títulos, famas, hoje na rede social, né? Milhões ou milhares de curtidas, o que isso vai me trazer de benefício para a minha alma? Eu posso ter um momento ali de prazer, de euforia, de me sentir lisonjeado, de me sentir, né, querido, de me sentir adorado, mas tudo isso é ego. Então é algo puramente fugidio. Se eu quiser realmente preencher o meu coração de modo permanente, sem ilusões, eu preciso amealhar os recursos da inteligência e do coração. Se eu tiver sentimentos nobres, se eu tiver paciência, se eu tiver bondade, se eu tiver discernimento, se eu tiver lucidez no raciocínio, eu sim vou ser uma pessoa feliz. E esse tesouro ninguém tira de mim, nem aqui na Terra, nem no mundo espiritual. E muita gente pode pensar assim, não, mas eu sou materialista, eu não acredito em vida após a morte, tudo isso é ilusão. Mas mesmo para quem se considera materialista, a vida vivida puramente para os prazeres, ela resulta num tédio e num vazio. Muitos casos de suicídio ou de depressão são percebidos em pessoas que têm tudo do ponto de vista material. Só que isso não preenche o vazio, como dissemos. Se eu tenho sede, eu tenho que ingerir líquidos e não sólidos. Então a pessoa está com vazio e quer preencher esse vazio com intensidade de prazer material, com drogas, com
jogos com sexualidade desvairada, com posses de fato, com acúmulo de riquezas, e esse vazio nunca é preenchido. Ele tem que sempre aumentar a dosagem, né? Um viciado em drogas, ele não se satisfaz mais com a mesma dosagem depois de um tempo, tem que ficar aumentando, e quanto mais ele aumenta a dosagem, menos ele fica satisfeito e mais o vazio permanece e ele fica no ciclo vicioso. É muito triste a situação. Então só vai preencher o nosso coração o que é tesouro espiritual. E aí ele diz, né, no final da sua mensagem, que os lugares do mundo espiritual, eles não se compram. A gente vê, infelizmente, muita gente prometendo um pedaço do céu, né? Faça um depósito de tantos reais na minha conta, ou na conta da instituição religiosa X, que você vai ter um pedaço do céu. E muita gente vai se enganando com esses falsos profetas e acha que pode comprar um pedacinho do céu, porque tem dinheiro aqui. Mas é uma ilusão terrível essa. É uma ilusão terrível, porque esses lugares no mundo espiritual, eles são ocupados por merecimento. Não há um loteamento no mundo espiritual, não existe isso. Você vai para o lugar de acordo com a sua sintonia. Então, se eu sou uma pessoa que já cultiva os valores morais, que tem os sentimentos nobres, eu automaticamente vou ser posicionado numa região, numa comunidade, melhor dizendo, no mundo espiritual, de espíritos também assim. E lá eu vou ser feliz, porque eu já era feliz aqui. A gente não tem como barganhar um estado de ventura espiritual porque a gente tem dinheiro. Não, olha, eu fui doutor fulano de tal quando eu estava encarnado, eu fui o ator fulano de tal, eu fui o famosinho do Instagram fulano de tal, eu fui o palestrante tal renomado. Não tem nada nesse aspecto que vá comprar um lugar no mundo espiritual. É o que ele diz, ó, com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, no mundo espiritual, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Pergunta o Pascal, né? És rico dessas qualidades? Aí ele diz, seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. E agora o outro lado da história. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Então a cada um, disse, né, o Cristo, segundo as suas obras. É um princípio de justiça e de merecimento. Então se eu fiz a minha parte, lá eu vou ter a consequência natural. Não é uma recompensa, não é assim Deus dizendo, nossa, fulano fez a parte dele, tome aqui o que você merece. Não tem recompensa. É um processo natural de justiça. Quem planta vai colher. Não há um agraciamento, não há uma preocupação do mundo espiritual em estar distribuindo coisas. Nós mesmos fazemos a colheita. Eu sou o semeador e eu sou aquele que vai colher o que eu mesmo plantei. Não é terceirizado o serviço, ninguém fica fazendo contabilidade no mundo espiritual. Olha, fulano de tal fez tantos atos de caridade, fez tantas palestras, fez tantos atendimentos fraternos, doou tantas cestas básicas, então ele merece isso. Não tem essa contabilização. Automaticamente a gente colhe. Assim como colhe o que faz de ruim. O que a gente faz de ruim também a gente vai colher, porque a gente é o responsável. Então, é um processo puramente de mérito. E, se a gente quiser, de fato, ter uma propriedade permanente que nos gere felicidade, porque ninguém, em sã consciência, vai buscar haveres ou bens para ser infeliz, isso não faz nenhum sentido. As pessoas buscam coisas para preencher esse vazio e depois se desiludem, a ilusão vai embora, quando vem que aquilo não preenchia, e aí começa uma jornada espiritual. Mas esse é o processo. Para quem ainda está iludido na busca frenética dos bens materiais, aquilo que é dado pela matéria faz algum sentido porque dá um prazer imediato. Mas depois ele não tem mais isso. Aí ele começa uma jornada espiritual. Então essa mensagem do Pascal, para terminar, ela é voltada para quem já busca algo diferente. Para quem já percebeu que o que os prazeres dos sentidos dão são limitados e pontuais. É prazeroso, é agradável? Sim, mas é limitado. Não vai preencher esse vazio. Ele atende a uma necessidade nossa, fisiológica, orgânica, ok. Mas a gente não é só isso. Nós somos mais, nós somos um ser integral, corpo e espírito. E esse prazer, essa felicidade do espírito só é alcançada e desfrutada pelas qualidades morais e pela inteligência. Então que a gente busque, de fato, colocar, como disse Jesus, o reino de Deus em primeiro lugar. Não é que as outras coisas materiais não tenham o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Deus não criaria o universo do ponto de vista material a partir de um erro dele. Se ele criou é porque tem uma finalidade. Só que a gente confunde a finalidade temporária da matéria como objetivo último da existência. A matéria é um instrumento de evolução e precisa ser atendida dentro daquilo que ela comporta como necessidade corporal. Mas não é a última instância. Há uma finalidade bem maior. E essa finalidade é cuidar do espírito e amealhar os tesouros que nós iremos levar para todo sempre, porque é conquista nossa. E nenhum ser, nem mesmo Deus, tira de nós. Essa é a propriedade real que a gente conquista na nossa alma.
Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. E aí, galera do bem? Meu nome é Marina Miranda e hoje a gente vai falar de música espírita. Nem é nada mole encarnação. Música espírita é um negócio muito engraçado, porque tem umas músicas que são muito boas, mas tem umas... Acho que vai muito pela interpretação da letra, né? Porque tem versões que a pessoa quer, tipo, ser a Shakira cantando. E tem outras que as pessoas cantam dormindo. Eu não sei se a ideia é acalmar as pessoas pra prece, mas a galera acaba tirando um cochilo mesmo. Tem que ter algo que chame a atenção. Não dá pra perder o ritmo do tanto que é devagar a música. E as músicas dos gestinhos? Nossa, como eu adoro as músicas do gestinho, acho ótimo. Aliás, todo mundo gosta, né? Quando a gente chama as pessoas pra cantar a música do gestinho, o pessoal levanta numa animação contagiante. Porque a parada da música espírita é a letra. Se você prestar atenção, as letras são lindas. Já teve música de eu não gostar, e aí quando eu fui ler a letra, eu me apaixonei. E, gente, tudo que eu falei aqui é a minha opinião, tá? Sei que vai ter gente aí que vai discordar totalmente do que eu tô falando, mas quem trabalha com música em centro espírita sabe bem o que eu vou falar agora. Como é difícil marcar um ensaio. Sempre tem um que não pode. Tudo bem, a gente entende, a galera tem prova, trabalho, estágio, filho, preguiça. Mas, cara... Tem dia que a galera se mata pra marcar um ensaio no único dia que o fulaninho pode. Aí chega lá, cadê fulaninho? Liga pro fulaninho não vem. Dá vontade de matar uma criatura dessa. Respira. Mas aí a gente lembra que a gente é espírita, perdoa o fulaninho e faz o ensaio sem ele, né? Fazer o quê? Uma coisa que eu gosto da música é que ela aproxima as pessoas. Pô, do centro, os meus melhores amigos eu fiz na música. A convivência dos ensaios, quando as pessoas vão, as piadas que surgem, os lanchinhos pós-ensaio. Isso criou um grupo muito massa onde eu trabalho, o Canto do Jovem. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. E você, evangelizando, que não gosta das músicas, eu tenho uma dica pra você. Pede pra trabalhar, pede pra trabalhar. Entra no grupo de música do seu centro e ajuda a fazer um grupo massa. Se você tá sem tempo, pelo menos fala o que você acha do trabalho. Dá um toque na galera, pode ajudar muito. Traga músicas novas, fala quais músicas você mais gosta. Você vai ver. O pessoal que tá lá tocando vai adorar a sua iniciativa. E você, evangelizador, entenda. A música faz parte da evangelização. É o momento que a gente atinge diretamente o sentimento pela melodia e pela letra da música. Use músicas nos estudos e esteja lá na hora da alegria cristã, né? Bom, depois desse puxão de orelha gratuito, né? Um beijo pra vocês e até a próxima. Semeando a paz para colher amor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade, que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos.
viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade, e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade, e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. O amor venceu as maiores fronteiras. Lá, lá, ia, lá, ia. O sorriso abriu o caminho do amor. Lá, lá, ia, lá, ia. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Natureza traz a presença de vida. Lá, lá, ia, lá, ia. E Jesus nos ensina, é preciso amar. Lá, lá, ia, lá, ia. Deus é a maior esperança de amor. Vem amar também. Vejo em ti a paz e a alegria. Lá, lá, ia, lá, ia. O sorriso
sorriso que alegra o mar. Laia, laia, a presença da grande esperança de um dia cantar e amar. La laia, laia, la laia, la laia, la laia, laia, la laia, la laia, la laia, la laia, la laia, laia, la laia, laia, la laia, la laia, de um dia cantar e amar. Ouvimos nesse bloco as músicas Viver é Tão Bom, com César Tucci, A Família é o Lugar, com o grupo Bem e Fronteira, de James Marota. Instagram, a gente tem @fepb.oficial. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Jesus Voltando, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Esta obra é um livro diferente, na diferença do seu próprio aspecto, que vai mostrando a ressurreição de Jesus, de modo a nos educar na sua fala divina em se fazendo humana. Cada capítulo do livro Jesus Voltando desata em nossos sentimentos lágrimas que nos refazem o coração, abrindo a nossa mente para a renovação interna. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que voltava e cumpriu sua palavra, voltando no maior fulgor da sua expressão, como Espírito que dirige e orienta a humanidade, fazendo-nos crer que o céu está realmente mais perto de nós do que pensamos e que os anjos trabalham ao nosso lado para nos ajudar a compreender o quanto vale o ser que se renova. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, nós temos a Associação Espírita Caridade em Ação, a ESCA, na rua Joaquim F.V. Galvão, 1532, Conjunto Pedro Godin. As palestras públicas sempre aos sábados, 16 horas. E na cidade de Campina Grande nós temos a Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis, na rua Santo Antônio, número 507, bairro de Santo Antônio. As reuniões públicas sempre às terças, 19h30 horas.
maravilha, meus irmãos, estamos aqui juntos, encerrando mais uma edição do programa Semear. Hoje vamos trazer uma palavra do Espírito André Luiz a respeito de Jesus. Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou feridos, usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazenda e estabeleceu novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a universidade sublime do bem para todos os espíritos de boa vontade. Ele não era rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Abatido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando o destino das nações e santificando o caminho dos povos. Quem oferecer o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus, a benefício da humanidade. Aprendamos com Jesus, modelo e guia de todos nós. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase de Jesus de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-la-eis. Façamos da prece aquele momento de intimidade com a espiritualidade, deixando que o nosso coração fale, que o amor possa iluminar a nossa vida cada vez que nos reportamos com alegria ao nosso Mestre Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.